Olá, gente! O tema de hoje é sobre a ciência e o negacionismo na sociedade contemporânea. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto para fazer sua redação, me acompanha nessa videoaula. Vamos começar com o repertório sociocultural. E é claro que o primeiro deles é aquele que eu acredito que automaticamente você pensou também, que é a revolta da vacina de 1904, em que nós vamos ter uma rebelião conhecida também como quebra de lampiões, em que a população reage à vacinação obrigatória imposta naquele ano. Então eu tenho certeza que você automaticamente já pensou nesse repertório e é claro que ele seria excelente para a introdução do seu texto. O segundo repertório sociocultural está associado à figura de Galileu Galilei. Lembre-se que ele foi condenado, Para poder fugir da fogueira, ele teve que negar os seus próprios princípios científicos. Então ele teve que negar aquilo que ele falou sobre a questão da Terra, do heliocentrismo. Então aqui nós temos um impedimento de desenvolvimento da ciência pelo negacionismo. Então esse é o segundo repertório sociocultural. O terceiro repertório sociocultural está associado ao movimento da Contra-Reforma. Vocês se recordam que na Contra-Reforma nós tivemos a publicação daquele livro chamado Index, que é um livro das proibições. E nesse livro tinham as obras que eram proibidas de serem lidas porque se opunham ao catolicismo da época. Logo, nesse livro tinha autores que vocês adoram usar em redação, mas eles eram proibidos. Então nós vamos ter a figura, por exemplo, de John Locke, que vocês gostam de usar bastante, ou Voltaire, que vocês gostam de usar bastante, Maquiavel, que vocês usam bastante também, Thomas Hobbes, ou Descartes, e vários outros filósofos, pensadores, que vocês utilizam bastante na redação, mas que eles estavam na listagem ali do Index. Então, novamente, uma proibição do pensamento livre da ciência, que vai impedir que a ciência ela progrida ao longo do tempo. Não vou dizer impedir, mas vai retardar o progresso da ciência. Então, para vocês, eu tenho aí, 3 repertórios socioculturais bastante diversificados que vão arrasar na sua introdução. Mas lembre-se sempre, escolha de acordo com a sua afirmativa, com a sua tese, com o seu desenvolvimento. Vamos para o desenvolvimento. O negacionismo, na verdade, ele é um movimento ideológico. E é um movimento ideológico que promove a desinformação para a grande massa, para aquilo que nós chamamos de população média. Por favor, não tomem essa expressão população média como algo ofensivo ou agressivo. Não é. É só uma forma de dizer a maioria das pessoas. Então, ele vai trabalhar com a desinformação. Então, a gente precisa entender o que é o negacionismo primeiro. Ao longo da história e atualmente nas diversas mídias, nós temos vários grupos negacionistas. Não precisa fazer uma pesquisa muito grande para a gente visualizar o que esses grupos pregam. Pasmem, mas existe um grupo negacionista que nega o Holocausto. Qualquer pessoa que estudou um pouco de história sabe exatamente o que foi o Holocausto e a tragédia que aquilo acometeu no planeta. Vamos falar planeta mesmo. No entanto, há grupos que defendem que é apenas uma teoria da conspiração, que há um exagero, que a coisa não foi desse jeito que se coloca nos livros de história ou que se estuda em história. Então ele trabalha com a desinformação, quer dizer, você nega todos os fatos e evidências em prol de uma teoria, vamos pôr desse jeito. Então existe esse grupo, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar nas diversas redes sociais, vocês vão perceber que eles existem até hoje. Uma das estratégias do negacionismo é trabalhar com aquilo que se chama destruir informações. O negacionismo, ele não entra no debate para acrescentar, mas para destruir aquilo que já existe. Existe uma frase que eu gosto muito
que é a seguinte: existem várias formas de se afirmar uma coisa, mas apenas uma de negá-la. E é nesse princípio que o negacionismo trabalha, destruindo informações ou manipulando as informações já existentes, descobertas ou lançadas pela ciência. Tem vários canais em uma mídia social em que nega, por exemplo, o fato de que a Terra não é plana. Criar teorias, que coloquem uma dúvida na cabeça das pessoas. Mas normalmente esse negacionismo ele não consegue provar que aquilo é real. O que prova é a ciência através de experimentos. Mas o negacionismo consegue colocar essa pulguinha aí na cabeça das pessoas que tendem a pelo menos relativizar se aquilo é possível ou não. Tem também negacionistas que eles não acreditam na modificação do clima. Eles acreditam que isso também é uma conspiração. Então eles negam que o homem atua diretamente na mudança do clima. Existe uma teoria de que esse pensamento é para favorecer as indústrias e o comércio de uma forma geral, principalmente as indústrias, as fábricas. Então, o que se faz? Cria-se teorias e hipóteses, novamente, sem provas, ou com provas bem relativas, bem subjetivas, e aí nós vamos ter um grupo do negacionismo do clima. De acordo com uma pesquisa realizada, 73% dos brasileiros afirmam acreditar na ciência e que ela é benéfica para a população. No entanto, 90% desses mesmos entrevistados foram incapazes de mencionar o nome de um cientista brasileiro ou de uma instituição que trabalhe com ciência no Brasil. E 88% não sabe sequer identificar qual setor que a ciência atua no Brasil. Isso quer dizer que há uma desinformação por parte da população média. O número é altíssimo, 90% não sabe sequer o nome de uma instituição que trabalhe com pesquisa. Então, para o negacionismo atuar sobre essas pessoas é muito fácil. Nessa mesma pesquisa, foi feito um questionamento para saber até onde esses brasileiros entendiam um pouco de ciência. E aí, dentro da resposta, 73% desses entrevistados afirmaram que antibiótico mata vírus. Isso mostra normalmente o perfil do brasileiro médio, ou seja, da pouca informação que o brasileiro tem sobre a ciência, o que torna muito mais fácil eles acreditarem no negacionismo. Há muito pouco tempo, provavelmente vocês receberam um WhatsApp ou alguém que você conhece recebeu um WhatsApp falando de um remédio chamado ivermectina, que é um remédio para vermes. Isso foi divulgado porque houve uma pesquisa na Austrália que constatou em pesquisa in vitro que o remédio ivermectina ele teria uma eficiência contra a Covid-19 e foi isso que foi divulgado. Até aí tudo bem. Eles só esqueceram de colocar nas mensagens do WhatsApp um detalhe, de que esse remédio em questão, a dosagem ela tinha que ser 17 vezes maior do que o permitido para o consumo diário desse remédio. Resultado, se você tomar essa porcentagem diária 17 vezes a mais, não tenha dúvida que ela vai ser tóxica para qualquer organismo. Então, a quantidade que se deveria ingerir iria te matar muito mais rápido, por exemplo, do que se você contraísse uma Covid num caso complicado. Então eles esqueceram de mencionar esse pequeno detalhe, ficaram com parte da informação. Resultado, isso é uma forma de manipulação da ciência e das pessoas também. E assim age o negacionismo, manipulando as informações. No caso desse remédio em questão, isso foi divulgado em mídias como, eu disse a vocês, WhatsApp e redes sociais de uma forma geral. Fica extremamente difícil para a ciência combater esse tipo de informação porque ela não pode usar os mesmos meios.
Para que a ciência afirme alguma coisa, ela precisa de comprovação e ela precisa divulgar em meios oficiais, em que nós sabemos que o brasileiro médio não tem acesso ou, por vezes, não tem interesse ou, às vezes, nem sabe que existe. Então fica difícil a ciência combater o negacionismo ou a desinformação justamente pelo uso da plataforma, que são as mídias sociais. Por isso, houve uma campanha muito grande em valorizar e desmistificar informações que procediam ou não, por exemplo, no caso da Covid-19. Um dos outros problemas que nós temos em relação à ciência e o negacionismo no Brasil tem a ver com a própria estrutura brasileira. A ciência precisa lidar com informações e, por vezes, ela precisa sempre provar aquilo que ela está falando. Então não é uma questão ideológica partidária, mas as pessoas insistem que tal coisa é relacionada à política. E a ciência no Brasil sofre muito com isso. Enquanto os brasileiros associarem essa questão de ciência à política, nós vamos ter um retrocesso, se não um atraso na nossa evolução científica. Por falta de informação, o brasileiro acredita hoje o seguinte, que se tem gente a favor e tem gente contra, é porque alguma coisa existe, é porque há alguma dúvida. E isso é muito interessante porque é pautado no processo da desinformação. E esse processo de desinformação ocorre naquilo chamado pseudociência, que é uma estratégia muito eficiente naquilo chamado negacionismo, que, diga-se de passagem, é muito bem organizado. E, na verdade, uma das estratégias adotadas pelo negacionismo consiste no que a ciência chama de estudos observacionais. E o que são esses estudos observacionais? São aqueles argumentos que nós normalmente vemos em redes sociais. Por exemplo, eu fiz o uso de ivermectina e me curei. Deu certo para mim. O meu vizinho usou ivermectina e se curou. Isso não é ciência, isso é observação. Partindo do pressuposto que, quando você faz uma informação, as pessoas começam a achar que isso é a totalidade, e não é assim que funciona. Se uma pessoa fez o uso, por exemplo, de ivermectina, é claro que o resultado que ela vai ter é muito individual e muito pessoal, porque vai levar em consideração a resposta imunológica daquela pessoa. E a resposta imunológica daquela pessoa pode ser diferente da minha, da sua ou de qualquer outro brasileiro. E quando se fala em ciência, tem que se levar em consideração a resposta imunológica do ser humano, e não do vizinho, e não a sua, e assim sucessivamente. Sendo assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então, se você gostou, se inscreva no canal e apertar um botãozinho. Eu prometo que eu não fico logo lançando vídeo todo dia, não. É um vídeo por semana e tá ótimo. Bom, caso você não queira, pelo menos curta esse vídeo que já ajuda na divulgação para o YouTube deslanchar esse vídeo para outras pessoas que precisam desse tema, como você. No mais, gente, muitíssimo obrigada pela presença, pela companhia nessa videoaula. A gente se vê no próximo tema. Um grande beijo para vocês. Tchau!